Olá pessoal, seguimos então a unidade 4, vamos fazer a videoaula aqui da parte 4.4 a 4.7 do processo soldagem MIG-MAG. Entramos agora em consumíveis. Aqui vocês podem reparar que temos uma quantidade de rolos de materiais diferentes e de tamanhos diferentes e pesos diferentes, certo? Isso vai depender do alimentador de arame que eu vou ter na minha máquina, ou até num alimentador de arame que às vezes pode estar acoplado na tocha e eu ter rolos de arame de meio quilo, certo? Mas o normal das máquinas retificadoras e inversoras é trabalhar com um rolo aí em torno de 15 quilos. Isso aí é o mais utilizado, certo? Então, falando um pouco agora desse consumível, né, do nosso rolo de arame, existe a classificação da AWS. Ela é na parte A 5.18, onde fala arames sólidos para aços carbono e baixa liga. Então eu vou falar dessa especificação da AWS para aços carbono e baixa liga. Classifica-se o que? O E de eletrodo, o R também pode ser utilizado como vareta. Então esse consumível pode ser usado como eletrodo, arame e vareta. Os outros dois próximos números vão falar da resistência mínima à tração em 1000 PSI, né? Como nós tínhamos já visto lá em eletrodo revestido, tá? O próximo dígito vai ter que ter OS ou não vai ter. Se tiver OS, ele vai dizer que é um arame sólido. Se não tiver OS, ele vai classificar como arame tubular, que é o processo similar ao nosso. E o X é o que? Vai dar a composição química do meu consumível. Tá? Essa é a designação. Arames sólidos para aços, carbono e baixa liga. Eles são fornecidos geralmente no diâmetro. Começa 0,6, como eu tinha comentado para vocês. E falei que ia até o 2,4. Não, ele vai até 3,2. Isso comercialmente feito em escala, né? E geralmente são cobreados, quase sempre são cobreados. Para quê? Para que eu não tenha uma corrosão, uma oxidação precoce desses arames. Porque se eu tiver oxidação no meu arame, na hora de eu tracionar ele com meus tracionadores, ele vai arrancar a corrosão, a oxidação, e vai patinar. E aí o arame não vai para a soldagem. Fora que eu não posso também estar botando oxidação na minha poça de fusão, certo? Esse é o objetivo de eles serem cobreados. Aqui temos exemplos que eu ia falar para vocês. Arames sólidos para ácido de carbono e baixa liga. Por exemplo, um código ER70S2, ou seja, é um eletrodo, arame, R que também pode ser para vareta, 70 que ele tem 70.000 PSI de resistência, ou de limite de resistência à tração, S que ele é sólido e 2 que ele tem esta composição química. Quando ele botar 2, ele tem 0 a 0,5% de carbono, ele tem manganês de 1%, ele tem silício de 0,5%, ele tem titânio de 0,10%, ele tem zircônio de 0,70% e tem alumínio de 0,10%, certo? Então essa é a composição química se eu botar o número 2. Se eu botar o número 3, ele tem essa, e se é o 6 é essa. Então esses são três tipos de exemplos de arames sólidos para ácidos carbono e baixa liga. Seguindo os consumíveis, temos o antirrespingo. Esse cara pode ser fornecido em uma lata, né, uma pasta, ou em spray. Ele serve para que quando a gente está fazendo a operação de soldagem, todo o respingo que possa vir para o nosso bocal e acabar grudando no bocal e também posteriormente dificultando a soldagem, ele faz com que esse respingo bate na tocha e escorregue e não fique acumulando na tocha. Então para isso que serve o anti-respingo. Bom, se a gente for falar um pouquinho agora de parâmetro de soldagem, mudando agora de consumíveis para parâmetro de soldagem, quando eu falo em corrente de soldagem, eu vou ter que trabalhar com velocidades de alimentação, de acordo com minha corrente de soldagem, e também vai formar uma taxa de deposição e também vai ter uma penetração. Por exemplo,
Se eu tenho uma corrente baixa, eu tenho velocidade de alimentação baixa e tenho taxa de deposição pequena e também uma baixa penetração. Agora, eu aumentando essa corrente, eu vou ter uma penetração maior, uma taxa de deposição maior e vou ter que ter uma velocidade de alimentação maior. Por quê? Quando eu mexo na minha velocidade de alimentação, na velocidade do arame, indiretamente eu mexo na minha corrente, para mais e para menos. Tá? Mais velocidade, mais corrente, menos velocidade, menos corrente. Geralmente a máquina não tem a opção de eu regular separadamente a corrente. E sim, eu mexo na velocidade de alimentação e eu consigo alterar minha corrente. E já a tensão de soldagem, quando eu mexo na tensão de soldagem, eu mexo no formato do meu cordão. Então eu posso ter um cordão, né, bem diferente mexendo na minha tensão. Mas tem que ter muito cuidado, porque dependendo da situação onde a gente vai aumentando a tensão, pode acontecer que ele comece a não ter mais o formato que tu estava querendo e ele vá contra a tua penetração, certo? Mas isso a gente vê na prática. Então é o seguinte, ó, na velocidade de soldagem, né? Ou seja, o que é a velocidade de soldagem? Eu estou com a tocha na mão e estou deslocando a tocha de acordo com que eu estou fundindo a peça. Quando eu tenho essa velocidade de soldagem mais alta, eu tenho uma energia de soldagem, ou seja, um menor calor na minha chapa. Eu posso trabalhar com menor dimensão de chapa e a penetração é maior, certo? Eu consigo ter uma penetração maior, às vezes, deslocando a tocha mais rápido. E vocês vão dizer, mas não teria que estar, quanto mais tempo no lugar, mais eu faço penetração? Não, porque se eu ficar muito tempo no mesmo lugar, eu vou estar largando material em cima do material que eu já fundi e eu não consigo penetrar na chapa. Então essa velocidade de soldagem, quando eu aumento, geralmente eu melhoro a penetração, eu tenho menos calor na minha chapa e a dimensão ali da chapa, ela geralmente é menos afetada. Bom, aqui existem uns parâmetros gerais que também influenciam tanto no formato do cordão como na penetração. E essa sigla DBCP se chama ela descreve distância do bico de contato à peça, ou em inglês chama-se stick out. Essa distância ela é medida da chapa ou do início lá onde está a superfície, né, da junta soldada até o bico de contato. Isto influencia direto aí, ó, como mostra as imagens, na penetração e também na minha corrente de soldagem, principalmente. Porque quando eu tenho um comprimento grande, eu tenho uma resistência maior na passagem da corrente. Ou seja, quanto maior a minha distância de bico de contato à peça, mais influenciar na diminuição da minha corrente. Eu regulei lá 120 amperes, mas para trabalhar numa distância de bico de contato, por exemplo, igual a do meio, a 10 milímetros de distância. Só que eu começo a afastar meu bico de contato para 15, eu continuo soldando bem, só que a penetração vai mudar. Por quê? Porque uma resistência maior nesse arame aqui vai ter, é como imaginar a resistência do chuveiro. Quanto maior essa distância, mais resistência eu tenho, menor a corrente vai ser. Tá? Ou seja, quando eu também vou soldar, eu tenho que manter essa distância do bico de contato à peça constante, para que eu tenha realmente a mesma corrente de soldagem ao todo o percurso do meu cordão e ele penetre igual. É isso que é importante, manter a distância do bico de contato à peça constante, para que eu tenha sempre a mesma corrente de soldagem, a mesma penetração do meu cordão, tá bom? Técnica de soldagem. Aqui está mostrando o ângulo da tocha. A tocha aqui, ó, é inclinada no ângulo de ataque. O ângulo de ataque é 20 graus vertical e 80 graus da horizontal. Tá? Ele é 20 da vertical ou 80 da horizontal. Esse ângulo de ataque, ele forma o sentido que ele vai fazer a soldagem. Então pode ser, como está aqui no desenho, puxando, ou agora eu posso empurrando também. Tem as duas maneiras para executar esse cordão. E o ângulo de posição da tocha, eu não posso tirar ela
né, no sentido que eu deite a tocha para um lado ou para o outro. Ele tem que estar em pezinha 90 graus, inclinada no ângulo de ataque certo. Essa é a questão para soldagem plana. Agora, se eu for fazer uma soldagem plana, mas de uma junta de ângulo, aí eu tenho o mesmo ângulo de ataque, que é os 20 em relação à vertical ou 80 em relação à horizontal, e agora o meu ângulo de posição da tocha é 45 graus. Eu vou entrar minha tocha a 45 graus para que eu distribua a minha perna do cordão para cima e para baixo igual. E aí eu faço a minha solda de filete, certo? Agora vamos entrar um pouquinho nos defeitos e descontinuidades. A gente comentou um pouco lá no eletrodo revestido, e agora aqui lembrando que defeito é quando eu elimino aquela peça para trabalhar, e descontinuidade eu tenho um determinado problema, mas ela não elimina a minha peça de ser utilizada, certo? Então, iniciando aqui, ó, porosidade, já mostra aqui bem certinho em cima do cordão a grande quantidade de porosidade. Isso geralmente acontece por falta de gás de proteção, né? Ou excesso, falta ou excesso de gás de proteção, base porosidade, ou o metal de base está sujo, né? Ou o arame, né? Pode estar com o teor de manganês alto, ou silício, né? E então essas são as falhas mais corretas para ter porosidade, e é um defeito, porque essa porosidade aí, daí vai surgir uma trinca e o cordão vai se comprometido, certo? Falta de penetração. Então eu montei minha junta com o ângulo errado, a minha tocha não teve acesso direito, a minha corrente de soldagem está errada, né? Tem vários problemas que pode acontecer para que eu não consiga a penetração total da minha junta, porque essa junta aqui ela só pode ser acessada pelo um lado. Então eu tenho que ter penetração até chegar na raiz. Até a raiz da soldagem eu tenho que vir com essa penetração. Então faltou penetração. Agora, falta de fusão, que muita gente confunde falta de fusão com falta de penetração. Eu tive agora a penetração total, vamos estar mostrando na figura, que isso aqui é um ensaio de raio-x, mas me mostra que eu tenho pontos de falta de fusão dentro do metal de solda. Que isso pode aparecer também, às vezes, falta de fusão na linha, na zona de ligação, ou seja, entre o metal de solda e o metal de base. Também é o mais que acontece esse problema de falta de fusão. Aí pode ter alguns outros problemas, tipo uma velocidade de soldagem foi muito baixa, o cordão, principalmente existem óxidos que foram formados aqui, né, e também não conseguiram fazer a fusão total desses óxidos. Aqui agora entramos em uma descontinuidade, que é a mordedura, geralmente ocasionada por velocidade de soldagem muito alta ou corrente de soldagem excessiva, tá? E isso pode ocasionar um problema? Pode, mas geralmente a gente consegue resolver esse problema fazendo uma pequena usinagem ou até um cordão em cima de novo para resolver esse problema de mordedura. Trincas, agora é um defeito grave no meu cordão, que está mostrando aí em uma radiografia, onde a trinca é longitudinal ao cordão, e aí temos composição química do arame errada, cordão de solda muito pequeno, a má qualidade do material de base, então o material base, o metal base é ruim, tudo pode formar também trincas. Solidificação rápida do cordão também forma trinca, certo? Arco instável, geralmente o gás de proteção não está bem regulado, dá arco instável, ou os parâmetros que fazem a regulagem da minha alimentação de arame, que é tensão e velocidade de arame. Se esses parâmetros estão errados, o arco é instável. Respingos excessivos. Podemos ter dificuldade pelo tipo de gás que estamos utilizando. Podemos ter uma tensão baixa, tá? E também podemos corrigir com um aumento da indutância na máquina, que é uma outra regulagem que a gente pode diminuir o número de respingos, tá? Convexidade do cordão de solda. Reforço excessivo.
quando ele começa a ficar muito convexo. E isso pode acontecer que falta de penetração, então a tensão está errada, o aumento da indutância está muito grande, a indutância está regulada errado, a junta de solda foi muito estreita, aí faz com que o cordão tenha essa convexidade. Isso é muito ruim. Bom, pessoal, vimos aí mais uns tipos de defeitos, descontinuidades, para encerrar a unidade 4. E encerramos então o processo MIG-MAC. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Valeu, um abraço.